Olá, boa noite. Jornalismo a serviço da comunidade. Transparente e sério. Tudo sobre o caso da morte da pequena Lucília. A família diz que houve negligência médica. A NTV é atacada com nota de repúdio da prefeitura e revela desconhecimento. E você vai ver também. Homem é morto por atiradores em Presidente Olegário. Polícia Civil conclui inquérito de homicídio ocorrido em 2017. Como funcionam os níveis de segurança nos elevadores? Estudo mostra a relação entre pré-diabetes e o risco de infarto. Futebol, Cruzeiro encara o Fluminense em jogo que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Atacante em alta, Hulk recebe título de cidadão mineiro. No Mamoré, a preparação dos goleiros que irão disputar a segunda divisão do Mineiro. Moradora do Jardim Europa cobra providências para a falta de pavimentação em trecho de rua. Tem ainda análise da notícia e muito mais no NTV News que começa agora. A gente começa essa edição com os destaques policiais. Em Presidente Olegário, no final da noite desta segunda-feira, um homem de 29 anos foi morto em uma residência no bairro Andorinhas. A polícia ainda está atrás do suspeito de assassinar com um único tiro o jovem de 29 anos, João Vitor Teixeira, na cidade de Presidente Olegário, vizinha aqui Patos de Minas. Esse crime aconteceu lá na rua Edgar Evangelista, no bairro Andorinhas. Quando a polícia chegou no local, a vítima já estava caída próximo a uma escada e várias cápsulas foram encontradas calibre 9mm. Eu vou conversar agora com o Tenente Moura, da Polícia Militar, que vai detalhar um pouco sobre esse crime. A vítima então foi morta com apenas um único tiro, mas o suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo. Sim, a sua informação está correta. Ontem, por volta das 23 horas, a Polícia Militar de Presidente Olegário foi acionada para comparecer no endereço, tendo-se em vista que o denunciante informou que tinha ocorrido diversos disparos de armas de fogo no local. A Polícia Militar compareceu e, ao chegar na residência, percebeu diversas perfurações no portão da residência da vítima e diversas cápsulas espalhadas pelo chão. A Polícia Militar, então, entrou e localizou, como bem dito por você, próximo à escada, o corpo da vítima. Foi feito um intenso rastreamento no local para verificar se os autores ainda se encontravam, contudo já haviam evadido. Uma nova informação que a Polícia Militar recebeu é de que esses dois ou mais autores, eles estariam escondidos no matagal, aguardando a vítima chegar. Posterior ao crime, eles evadiram, tomando a direção AMG 354. A polícia, então, acionou a perícia e, nesse mesmo instante, também outras equipes começaram um rastreamento na tentativa de localizar os autores. Agora, um suspeito chegou até a ser abordado pela polícia, mas não seria o principal suspeito desse crime, né? Exatamente, as informações foram chegando, a Polícia Militar recebeu algumas informações e foram fazer as verificações. Contudo, referente ao crime, não há ainda uma motivação e também não há ainda a autoria que teria levado a esse crime bárbaro. A vítima, ela tinha alguma passagem pela polícia que pode ajudar na investigação que vai ser feita pela Polícia Civil? Sim, a polícia Militar já conhecia esse autor e já tem algumas passagens pela polícia. E quando a perícia chegou no local, após os trabalhos periciais, eles verificaram, a Polícia Técnica verificou que foram efetuados 12 disparos com uma arma de 9mm, provavelmente uma pistola 9mm, e esse material foi recolhido, né? A perícia técnica continuará trabalhando e a Polícia Militar também continua fazendo os rastreamentos para tentar identificar e prender esses autores. Agora, Tenente, para finalizar, como que a população pode ajudar a vocês que trabalham juntos também com a Polícia Civil, repassando as informações, realizando diligências? Sim, a participação da população na prestação dos serviços de segurança pública, ela é fundamental, né? Então, a população ela pode estar ligando no 190, pode estar fazendo denúncia também através do telefone 181. A identidade de quem fornece essas informações tem total sigilo, então pode confiar, pode ligar para a Polícia Militar e toda denúncia
que forem feitas, a Polícia Militar terá o cuidado para averiguar todas e de forma sigilosa. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Até o momento, a informação aqui são 2 pessoas envolvidas e as informações do Instituto Médico Legal é que esse jovem foi atingido por um único tiro que atingiu o lado direito do peito. Foram 12 disparos, mas apenas um único tiro tirou a vida desse jovem. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. A Polícia Civil de Patos de Minas conseguiu obter informações que indicam a autoria de um homicídio ocorrido em 2017. O suspeito, que já está preso por outros crimes, teria confessado sua participação no assassinato. Esse crime aconteceu no ano de 2017, no dia 17 de dezembro. De acordo com informações da polícia, o carro da vítima, um Jeep Compass, foi encontrado em um motel na Avenida JK, em Patos de Minas, e desde então esse veículo revelou diversas informações que levariam até o suspeito. Mas até então a polícia não tinha a pessoa que teria cometido esse crime. Através de uma investigação, na época, o Dr. Érico Rodovalho, hoje o Dr. Luiz Mauro Sampaio, conseguiu desvendar todo o mistério através de um depoimento revelador que traz detalhes sobre esse crime. Eu vou conversar agora com o Dr. Luiz Mauro Sampaio, delegado titular da Delegacia de Homicídios, que vai explicar. Você conversou com o suspeito, doutor, e ele revelou todos os detalhes, como teria assassinado a vítima, é isso? Exatamente, nós colhemos o depoimento desse suspeito e ele revelou que no dia dos fatos, tempos antes, ele teria se encontrado com a vítima, que não conhecia na época, e teria vendido a ela alguns objetos, e teria passado uma parte desses valores, e segundo o autor, ficou combinado da vítima pagar o restante desses valores. Nesse meio tempo, a vítima não teria pago o restante dos valores para o autor, e o autor foi preso e levado ao presídio, ficando lá algum tempo, e notado que a vítima, mesmo ele preso, não foi na residência dele, do autor, e feito esse pagamento do restante dos valores. Então, a vítima, o autor, ficou muito nervoso, segundo ele, durante esse tempo ficou preso, ficou muito nervoso no presídio, e ao sair do presídio continuava com muita raiva, mas acreditava que não iria se encontrar mais com aquela vítima. Entretanto, quando estava na rua, segundo ele, teria usado uma quantidade grande de crack, além de álcool, encontrou com a vítima, ela estava passando no mesmo veículo, e a vítima chamou o autor para eles andarem no veículo. O autor então pediu para que a vítima o levasse até a residência dele, autor, onde o autor foi no local, já com o pensamento de matar a vítima, foi na casa dele, com o pensamento de matar a vítima. Lá ele pegou uma faca, colocou na cintura e pegou umas roupas, colocando essas roupas numa sacola, já com a intenção de trocar a roupa, caso a sua roupa atual, que ele estava usando, viesse a ficar de alguma forma ensanguentada. Então ele entrou no veículo e o autor e vítima saíram pela cidade, andando por vários bairros da cidade. Em determinado momento, o autor pediu para que a vítima parasse em um determinado local, que foi onde aconteceu os fatos, atrás da empresa, ali no bairro, próximo ali ao bairro Campos Elíseos. Lá no local, a vítima parou o veículo sem desligar e o autor sacou de sua faca e ameaçou a vítima, já dando uma primeira estocada, por conta dela não ter pago esse valor a ela. Deu essa primeira estocada na vítima e, após dar essa primeira estocada, tirou a vítima do veículo, do veículo que ela se encontrava, pelo lado do motorista, segurando com uma mão a vítima, pela camisa, e com a outra a faca. Em determinado momento, existe um veículo que aparece nessa mesma rua, que é uma rua de pouco movimento, um veículo com uma carretinha aparece e a princípio ficava observando o que estava acontecendo. O autor então fica observando esse veículo com essa carretinha e, nesse momento de observar, a vítima dá uma cotovelada no autor para tentar fugir. No momento que a vítima dá essa cotovelada no autor, o autor pega a faca que já estava segurando pela bainha, segura com a outra mão a parte não de corte da faca, mas perto da ponta, e passa como se fosse, passa por cima da cabeça da vítima, puxando então com as duas pontas para o pescoço, ficando com a lâmina no pescoço da vítima, atrás do carro onde a vítima se encontrava. O autor então observa que a carretinha foi embora e leva a vítima até próximo a cerca que existia no local. Nesse momento que ele leva até a cerca, a vítima faz um pequeno movimento com o corpo e o autor decide então matar a vítima. Nesse momento o autor fala que fez um movimento de vai e vem,
indo cortando o pescoço da vítima e, por conta disso, ocasionando lesões profundas no pescoço da vítima. Então o autor joga a vítima para o outro lado da cerca, passa a cerca, puxa a vítima pelos braços e deixa a vítima no canto, verifica que a vítima ainda se encontrava aparentemente viva, mesmo com as lesões, e dá mais 2 facadas na vítima, sai do local, entra dentro do carro que está ligado, mas a chave do carro se encontrava com a vítima. Ele entra no carro, sai com o carro e, a princípio, iria para a sua residência. Mas, como ele já tinha guardado as roupas para o caso e se lembra, então ele decide que vai trocar de roupa e vai até o motel. Lá ele entra no motel, vai até o quarto onde ele foi lá, tomou banho, se trocou, né? Ele tinha um tênis que ele tinha também separado para trocar, não ficar de chinelo, mas ele deixa esse tênis lá no local, troca de roupa, pega uma fronha, passa álcool nessa fronha, limpa o local para evitar digitais, limpa o veículo para tentar retirar digitais no veículo e tenta ligar o veículo, mas o veículo não liga. Então ele decide sair do motel pelo muro, levando as roupas que estavam sujas de sangue dentro de uma sacola. Ele pula então o muro. Quando ele pula o muro no local onde ele pulou, a sacola que está as roupas de sangue, segundo ele, ela se rasga um pedaço e uma peça fica no chão. Ele deixa essa peça e vai embora, vai para a sua residência e até comenta esses fatos com seus familiares. Posteriormente a isso, esse fato ficou nessa incógnita de quem era, e nós fizemos então uma investigação que foi um desdobramento da excelente investigação já feita pelos delegados que acompanharam esse caso anteriormente, chegando então agora a nós, que com uma informação, com um depoimento, chegamos então a esse suspeito, e o suspeito foi ouvido e revelou esses fatos para a gente, contando essas minúcias, esses detalhes que foram então colocados em depoimento e agora serão repassados ao Poder Judiciário. Um feto foi localizado na manhã de hoje em uma área utilizada para o descarte de lixo na cidade de Rio Paranaíba. A informação é que por volta das 10h30 da manhã, uma coletora de materiais recicláveis que estava ali no lixão do município de Rio Paranaíba encontrou um saco com que aparentemente se tratava, que ela acreditava inicialmente ser um animal, mas ela abriu o saco e percebeu que aquilo era um bebê, e ela constatou depois de limpar que se tratava de um feto que já estava sem vida. A coletadora então acionou a polícia militar, que compareceu ao local e constatou que se tratava de um feto de provavelmente de 8 meses, com 30 centímetros e 695 gramas. A polícia militar conversou com o motorista do caminhão que fez a descarga ali, e ele não soube dizer onde que ele teria coletado aquele lixo, já que ele passou por todo o município de Rio Paranaíba, além dos distritos de Abaeté dos Mendes e Guarda dos Ferreiros. Ainda não há suspeita de quem possa ser a genitora desse bebê e nem quem tenha descartado o bebê no lixo. Em seguida, o corpo desse bebê foi levado aqui para Patos de Minas, para o Instituto Médico Legal. As informações são essas. Eu sou Caio Machado, com imagens de Vinícius Machado. Depois do intervalo aqui no News, o estudo mostra a relação entre pré-diabetes e o risco de infarto e como funcionam os níveis de segurança nos elevadores. Se você é daqueles que ficam sempre temerosos quando precisam utilizar um elevador ou tem dúvidas sobre o funcionamento desse mecanismo, então fique atento aí à reportagem a seguir. A cada dia que passa, mais construções. Um sistema de verticalização que, segundo especialistas, será o futuro da engenharia nos próximos anos. Olhando tantos prédios assim, até cansa em imaginar o quanto de escadas é preciso subir para chegar até o último andar. Para resolver esse problema, eis que entra em cena o elevador, amado por muitos pela funcionalidade e temido por alguns por causa do medo. Dá um friozinho na barriga, né? Mas não é tanto, não. Não. Nunca teve medo, nem um friozinho na barriga? Não. Tem um pouco, tem sim. Não, só quando eu era criança eu tinha. Tem, pavor. Não gosto. Na barriga? Frio, tudo. Começa a suar. Gosto não. A engenharia moderna desafia a lei da gravidade, vai além com modelos que podem provocar muito mais medo, como elevadores transparentes com vista para o horizonte. Agora, já imaginou ficar preso dentro de um elevador no último andar de um prédio?
Ah, não, acho que dificilmente isso acontece. Eu ia desesperar e ia tentar ligar para alguém urgente. Até que a porta abre para sair e fica louco lá dentro. Em Patos de Minas, bombeiros foram acionados para resgatar 6 pessoas que ficaram presas por cerca de 1 hora dentro de um elevador no bairro Sobradinho. Apesar do susto, ninguém se feriu e todos foram resgatados. Você provavelmente em alguma vez na vida já sentiu um frio na barriga de pegar o elevador. Bom, isso é totalmente comum. Inclusive, quando se trata de um dispositivo que foi feito por mãos humanas. Mas, de acordo com especialistas, o elevador é um dos meios de transportes mais seguros para subir ou descer. Para se ter uma noção, se você ficar preso aqui, tem um sistema de ventilação. Agora, se acabar a energia, tudo der errado, há outros 3 sistemas de segurança que permitem para que o elevador não despenque, independente do andar em que ele esteja. Se ele travou e parou numa determinada posição, significa que os sistemas de segurança dele atuaram para evitar que ele caia. E é um sistema que a gente fala redundante. O que é redundante? São vários sistemas voltados para evitar que ele caia, porque se um falha, você tem um segundo, se o segundo falha, você tem um terceiro, e é muito difícil vários sistemas de segurança falharem. Inclusive, você tem sistema eletrônico, sistema elétrico e sistema mecânico também atuando para evitar que esse elevador venha a cair. Além de todos os freios e travas de segurança, o elevador também foi projetado para transportar 10 vezes a mais do que é permitido. São normas técnicas retiradas de estudos e pesquisas de segurança. Um elevador que está apto para trabalhar com no máximo 450 quilos de carga, na verdade ele foi projetado para 4.500 quilos de carga. Então, o nível de segurança de projeto, de fabricação, exigido por norma é muito, mas muito acima do que aquele elevador vai trabalhar. Por isso que é praticamente impossível um elevador desse cair respeitando as normas técnicas vigentes. Quando o elevador travar ou não quiser abrir a porta, aperte este botãozinho para avisar alguém que há algo de errado. O procedimento da pessoa que ficar presa em um elevador é usar o telefone celular e acionar o corpo de bombeiros, usando o tridígito 193. Dali, nós vamos comparecer no local e usaremos ou a chave ou na central do elevador para alinhar o elevador com o andar. A pessoa deve, estando presa no elevador, manter a calma. O mais importante é manter a calma. Se a pessoa se sentir que o ar está ficando pesado, ela deve sentar no elevador, afrouxar as roupas, porque o ar, na parte de baixo do interior do elevador, ele é mais leve. O ar mais pesado, mais quente, vai estar em cima do elevador. A pessoa, de forma alguma, ela deve abrir ou tentar abrir a porta do elevador e forçar uma saída. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, quando o elevador não funcionar, o correto é informar o problema a um responsável. Se ela chamou o elevador e o elevador não se fez presente naquele andar, é porque ele está parado em algum ponto, alguma coisa não está correta. E se ela chamar e persistir nisso, seria extremamente interessante essa pessoa providenciar, comunicar com o síndico da edificação e relatar o fato. Por quê? Porque pode estar alguém presa dentro desse elevador e impossibilitada de fazer contato. Que nem sempre uma edificação permite sinais de celular adentrar. E bem como nem todos os elevadores possuem interfone ou telefone de chamada interna. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Brasil tem cerca de 17 milhões de diabéticos, sendo que metade desconhece que tem a doença. Já com relação à pré-diabetes, estima-se que pelo menos 40 milhões estejam nessa condição. Pacientes que, de acordo com um novo estudo, apresentam 25% mais chances de sofrer um ataque cardíaco. De 6 em 6 meses, Dona Alda tem encontro marcado com um endocrinologista. É consulta de rotina. O diabetes está controlado há muito tempo. São mais de 30 anos vivendo com a doença, que requer vigilância constante com alimentação e outros hábitos. Quando o médico te dá orientação, a gente tem que ter essa disciplina, se a gente quiser ter uma vida mais longa. Porque o diabetes depende muito dessa disciplina. Então, isso é que
contribui muito, né, para o meu tratamento estar hoje da maneira que está, controlado. O Brasil tem perto de 17 milhões de diabéticos e metade disso nem sabe dessa condição silenciosa. E 40 milhões ainda não têm o diagnóstico, mas se encaixam numa situação perigosa, a pré-diabetes. O pré-diabetes normalmente vai ser assintomático, então por isso a gente deve rastrear, né, nos pacientes com fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e pré-diabetes, né, rastrear a doença nessa população, fazer os exames de rotina, né, consultar com os médicos de rotina para detectar o mais precoce possível essas alterações na glicose. Diabetes vai muito além das restrições alimentares. É doença degenerativa que afeta todo o corpo, inclusive o coração. Um estudo apresentado neste ano em um evento internacional de endocrinologia analisou quase 2 milhões de internações de vítimas de infarto. Ao analisar os dados em profundidade, descobriu-se que 25% desses pacientes tinham pré-diabetes. A principal autora do estudo diz que isso reforça a necessidade de estimular a todos que estão nessa condição a adotar dieta saudável e fazer 150 minutos de atividade física por semana. O que a gente entende é que os mesmos fatores de risco que a gente tem para o desenvolvimento do diabetes, a gente tem também para o desenvolvimento da doença do coração. Então, o sedentarismo, o excesso de peso, né, assim, e hábitos de alimentação inadequados, né? E ao mesmo tempo, a gente entende que os valores de glicose altos, né, podem levar a danos nos vasos, né, a formação de placas ateroscleróticas, né, e o infarto, né, a oclusão dessas artérias. Com um tratamento adequado, com uma alimentação boa, um exercício físico, né, com a comunicação com a família também, que eu acho muito importante, né? Eu acho que isso contribui muito para uma boa saúde. A seguir aqui no News, futebol, o Cruzeiro encara o Fluminense em jogo que vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Atacante em alta, Hulk recebe título de cidadão mineiro e no Mamboré, a preparação dos goleiros que irão disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. A Oral Unique sabe que é importante sentir-se confiante com autoestima elevada, estando com seu sorriso mais bonito e saudável. Por isso, eles oferecem soluções completas em tratamentos odontológicos. A Oral Unique é uma rede de clínicas premium com os melhores especialistas, atendimento humanizado, praticidade e também conforto. Você pode ter o seu melhor sorriso estampado no rosto para encarar a vida com mais alegria. Então agende hoje mesmo a sua avaliação no telefone 3826-0800 ou pelo WhatsApp 999299800. O melhor da vida é compartilhado. Oral Unique, viva de frente. Futebol, o Cruzeiro encara o Fluminense logo mais às 21 horas no Mineirão, precisando reverter a vantagem do jogo de ida que terminou em 2-1 para os cariocas. A expectativa é de que 55 mil torcedores empurrem os celestes na noite de hoje. Mas entre os jogadores, o discurso é de que o principal objetivo deste ano para a Raposa é o acesso à Série A. O lateral Matheus Bidu sabe das dificuldades para enfrentar o Fluminense, que tem vantagem na decisão que vale vaga, mas destaca que o Cruzeiro tem todas as condições de encarar de igual para igual o adversário. Sabemos que é uma equipe, é um time forte, né, de extrema qualidade, porém não vou tirar os méritos da nossa equipe, que vem fazendo excelentes jogos. Vamos procurar nos impor dentro de casa, procurar fazer nosso trabalho e, se Deus quiser, sair com a classificação. O jogador falou também sobre a expectativa do time celeste para atuar diante do time carioca, que é favorito. Sabemos que a equipe favorita é a equipe adversária, que também está brigando lá em cima na ponta da Série A, mas vale ressaltar que no outro lado tem a equipe do Cruzeiro, que é a equipe de tradição, e o futebol tem muito disso, né? Nem sempre a equipe favorita vence. Matheus Bidu ainda comentou sobre a prioridade do Cruzeiro pela volta à Série A e os objetivos na Copa do Brasil. Nosso foco é o acesso à Série A, colocar o clube da onde não devia ter saído, mas é de extrema importância, né? Procurar a classificação para o jogo de amanhã. Tenho certeza que vai ser muito importante para nós no decorrer do ano. O jogo é hoje, né? Daqui a pouquinho, às 21 horas, Cruzeiro e Fluminense. No Atlético, o atacante Hulk recebeu, na noite de ontem, o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Givanildo Vieira de Souza, o Hulk. Agora o ídolo atleticano é também cidadão honorário do estado de Minas Gerais. A honraria, indicação do deputado Ulisses Gomes, foi concedida nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa.
O camisa 7 do Galo chegou à capital mineira em fevereiro de 2021, contribuindo para a vitoriosa campanha do Atlético e conquistando uma multidão de fãs pelos seus feitos dentro e fora de campo. Hoje aqui, com muita alegria, a gente apresentou esse projeto para oferecer a ele o título de cidadão mineiro como referência, como profissional, mas sobretudo como cidadão. Numa sociedade hoje tão polarizada, tão dividida, exemplos de cidadão, de profissional, de pai, de filho como ele, que é exemplo, vale a pena sempre ser lembrado. E por isso, a homenagem da Assembleia e nossa. André, representando o presidente Sérgio Coelho e o Atlético, suas palavras sobre essa homenagem merecida ao Hulk. Mais do que merecida, né? Hulk, além do ídolo que todo mundo conhece, do grande atleta que é, e do ser humano, que também hoje todo mundo sabe que ele é uma grande liderança, um exemplo. Então é muito merecido e nós, mineiros, ficamos muito orgulhosos de saber que Hulk Paraíba agora também é Hulk Mineiro. Hulk ganhou mesmo o coração e o reconhecimento dos mineiros. É muito gratificante, né? Agradecer a Deus por tudo, né? Agradecer ao deputado Ulisses, né? E a toda a Câmara, a todos os deputados que aprovaram também. Como eu falei ali há pouco, hoje eu já me sinto mineiro, né? Então, com certeza, Minas está no meu coração como a Paraíba, então vou dar o meu melhor, não só dentro de campo, mas fora de campo, para poder honrar esse título de cidadão mineiro. Tenho certeza que é muito gratificante. Eu vou fazer de tudo para dar muitas alegrias a todos os mineiros. Homenagem feita, a cerimônia ganhou um tom de descontração, com a presença dos fãs atleticanos e, claro, da meninada, que vê no Hulk um super-herói de verdade. O Mamoré segue com os trabalhos desse início de temporada para montar a equipe que disputará a segunda divisão do Campeonato Mineiro a partir do mês de agosto. Até o momento, o Esporte Clube Mamoré não definiu qual dos 3 goleiros contratados será o titular a defender as redes na disputa da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Enquanto isso, o trio treina arduamente com Giba, preparador de goleiros do Sapo, por cerca de 3 horas diárias. O clube apostou na contratação de novatos, como por exemplo o gaúcho Robert, que irá iniciar a carreira profissional em Patos de Minas. Eu passei pela base do Grêmio, do Paraná, e esse ano mesmo iniciei minha carreira como profissional no Cruzeiro de Porto Alegre, né, jogando acesso lá, e dei seguimento agora com a oportunidade de vir para o Mamoré. O jogador de 21 anos de Porto Alegre afirma que não escolheu se tornar goleiro. Eu comecei como zagueiro no futsal, mas daí, como toda a história de goleiro, faltou goleiro num jogo e eu acabei indo pro gol e ficando. Mas minha carreira começou no futsal, depois migrei pro campo, onde eu tive que escolher entre o campo e o futsal, né? E fiquei no campo até hoje. O paulista Matheus Pellegrini também estreará num time de Minas Gerais, vestindo a camisa do Verdão. Fiz a minha base, comecei no Palmeiras, né? Depois passei pelo Juventus, onde eu tive 7 anos de clube, onde eu subi profissional. Aí esse ano acabei indo para jogar o Acreano no Galvez. Fui eleito também o melhor goleiro do Campeonato Acreano. Depois voltei para São Paulo para jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista no Oswaldo Cruz. E agora acertei aqui no Mamoré. Mesmo que não fosse a intenção de Pellegrini, ser goleiro era algo que estava no sangue do paulista. Na verdade, comecei como atacante, né? Acho que o sonho de todo menino é fazer gol, né? Mas a minha família toda, por ser goleiro, tanto meu pai, tanto minha mãe, eu acabei optando por ir pro gol, onde também tinha mais qualidade, né? Pode até não parecer olhando pela TV, mas de uma trave à outra são 7 metros e 32 centímetros, além dos 2 metros e 44 centímetros. É uma tarefa árdua para os goleiros, que costumam ter em média de 1,80 m de altura. É um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas é um cargo que eu gosto de ocupar, sabe? A responsabilidade, ter personalidade, eu acho isso muito importante. Nosso treino de goleiro é muito puxado, né? Como diz o cara, muita gente vê a gente parado ali, pensa que é só ficar parado, mas não. Todo mundo sabe que treinamento de goleiro é puxado e o professor Giba aí tá botando todo mundo na melhor forma e quem for jogar vai dar o seu melhor. Este é Juan, que tem 23 anos e é o veterano entre os 3 goleiros. Ele vem do Belém do Pará, mas já jogou em outros 3 clubes mineiros. Comecei na base do Grêmio, né? Fiz minha base toda lá, depois passei Vitória da Bahia, Santa Cruz, passei 2 anos. E antes de vir para cá, estava no Uberlândia, jogando Mineiro. Felizmente aconteceu o que aconteceu, mas a gente vem com outra cabeça para cá, para o Mamoré. O objetivo é subir aqui e botar o time no patamar onde ele deve estar. A história também se repete para o Juan, que foi se tornar goleiro por acaso. Eu era lateral direito, cara, entendeu? Aí faltou um goleiro na escolinha lá, o cara me botou como goleiro
E até aí ficou, por causa da altura. Os goleiros ainda dispõem de 4 semanas para se prepararem para a estreia contra o Paracatu, que acontece em casa no dia 6 de agosto, no estádio Bernardo Rubinho de Queiroz. A gente está ansioso, né? A gente fica ansioso, porque é uma competição importante para o Mamoré. A gente quer colocar o clube no lugar que deve ficar. Então a gente está trabalhando, né? Porque a pré-temporada tira um pouco essa ansiedade, mas um pouco ansioso mesmo para a estreia. A gente está com uma expectativa muito grande, estamos trabalhando bem, fazendo um trabalho muito bem feito. O professor Catanós tem nos ajudado muito nesse quesito, e aí a expectativa é muito boa para a nossa estreia. Análise da notícia, já já a gente vem com muita informação para você. O Congresso Nacional aprovou hoje o texto base do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023. Foram 324 votos a favor contra 110 na Câmara dos Deputados e 46 votos a favor contra 23 no Senado Federal. Os parlamentares agora votam os destaques ao texto. A LDO determina as metas e prioridades para os gastos públicos e oferece os parâmetros para a elaboração do projeto de lei orçamentária do ano que vem. Agora tem reclamação que vem do bairro Jardim Europa, onde uma moradora reclama da falta de pavimentação que provoca transtornos diversos, uma poeira que se espalha pelas residências. São 110 metros sem asfalto no trecho da rua Amâncio do Deco, situado entre as ruas 26 e Renfio, no bairro Jardim Europa. Mesmo que pareça pouco, a poeira consegue alcançar a casa de Flávia Cristina, que reside numa rua abaixo. Ela conta da dificuldade em conseguir manter a casa limpa. Infelizmente, nós estamos numa época de seca, né? É um bairro que está em construção, então tem poeira naturalmente. E o caminho para ir, para você ir para o centro, esse daqui é o melhor, porque você corta caminho. Então, assim, é carro sujo, é filho que vai para a escola com poeira, é você que sai para ir para o trabalho, chega no trabalho empoeirado, principalmente para quem sai de moto, né? A moradora informou a situação para o canal de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas, o Conecta Patos, cerca de 2 meses atrás, porém disse que ainda não obteve resposta. Ela então acionou a reportagem da NTV no mês de junho e agora, novamente, após a situação não ser resolvida. Assim que foi feita a reportagem, o pessoal esteve aqui, né? Foi menos de uma semana depois da reportagem, vieram aqui e nivelaram a rua, né? Mas depois dessa nivelação da rua, não teve mais nada, o asfalto ainda não veio. E isso já vai para quase um mês, sem a gente ter uma resposta de quem é a responsabilidade e de quando vai asfaltar esse pedaço que é tão pequeno, né, tão simbólico para quem está asfaltando, mas que para quem mora faz uma diferença enorme em termos de poeira. Ela relata que funcionários da Copasa quebraram o asfalto para instalar a tubulação e com isso ocorreu o surgimento de pedras pequenas que deixam o tráfego perigoso para motociclistas. Flávia agora espera que o poder público ou os responsáveis pelo loteamento ao lado do trecho providenciem o asfalto da rua Amâncio do Deco. Eu espero, foi por isso que eu pedi a ajuda da NTV, que prontamente da primeira vez me ajudou, né, fazendo o apelo, e dessa vez eu estou pedindo novamente, porque eles apenas nivelaram, mas o asfalto não veio. Comigo, Gui Boaventura, na análise da notícia desta terça-feira. Boa noite, Gui. E não é um trecho longo, né? Fácil de resolver. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Não é difícil de resolver. E ali são 2 problemas, né? É a incompetência para atender a população, porque asfalto é pago pela população, né? Atender a população na sua reivindicação e colocar asfalto naquele pedaço ali e fazer a Copasa consertar o que ela estraga e não resolve, não conserta. Ela estraga e não conserta, estraga e não conserta. E quando conserta mal consertado. Então, são 2 aspectos que demonstram a incompetência nesse caso, falando claramente, né, a incompetência nesse caso, a incompetência da administração municipal, né, de se relacionar com a Copasa, que é uma empregada que tem um contrato a ser cumprido com o município, e não cumpre e faz do jeito que quer, deixa, como está aí demonstrado nessa matéria, nessas imagens, e o asfaltamento de um quarteirão, apenas um quarteirão, que muda a vida das pessoas, que traz, além do conforto necessário para todo mundo,
todo mundo quer, todo munícipe quer, porque esse pessoal que mora aí do lado paga o mesmo imposto que o pessoal que mora no centro paga. Claro que IPTU, por exemplo, é proporcional, mas paga o mesmo imposto. E não tem a mesma prestação de serviço, tem esse descaso aí, e nenhuma orientação, sabe, nenhuma explicação para esse pessoal. E esse relacionamento aí com a Copasa, que isso já encheu, né? Já não dá. A gente tem uma administração covarde, a gente tem uma administração que sempre teve, né, em relação à Copasa, e a Copasa faz o que quer aqui em Patos de Minas. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco, o jornalismo a serviço da comunidade, transparente e sério. Tudo sobre o caso da morte da pequena Lucília. A família diz que houve negligência médica. NTV é atacada com nota de repúdio da prefeitura e revela desconhecimento. A análise da notícia desta terça-feira do NTV News vai esmiuçar os fatos sobre um desfecho triste. A morte de uma menina de 1 ano e 11 meses que buscou socorro na saúde pública em Patos de Minas. Nós vamos remontar para você tudo o que aconteceu para que você reflita e tire as suas conclusões. No dia 1º de julho, às 3h15 da tarde, o Departamento de Jornalismo da NTV recebeu pelo WhatsApp da emissora o apelo desesperado da tia da pequena Lucília para que fizéssemos uma reportagem com uma última esperança para a obtenção de tratamento de saúde urgente da menina. Com a sobrinha minha aqui na UPA, ela está em estado grave, ela precisa de fazer uma transfusão de plaquetas e ela já tem 2 dias que ela está na UPA. Hoje ela foi transferida para o regional, chegou lá no regional, eles não aceitaram a menina, mandaram para a UPA de novo. E dizem que lá no regional não tem pediatra, e eu liguei lá, tem pediatra. E eu queria que vocês viessem aqui na UPA, para me fazer uma entrevista, porque está esperando uma vaga para ela e não acha essa vaga. E a menina precisa de uma transfusão de sangue. Ela está aqui ruim, sabe, na UPA, e eles estão fazendo esse descaso com a menina. 1 ano e 11 meses, sabe? E eu queria que vocês viessem aqui fazer uma reportagem aqui para mim desabafar, sabe? Porque a mãe está aqui em desespero. E tem como vocês virem aqui na UPA? Como é que é? Poucas horas depois do apelo desesperado da Luciana, tia da Lucília, nossa equipe de reportagem foi à UPA. A reportagem foi realizada e exibida conforme vamos mostrar novamente para você. E a família mais uma vez reiterou a preocupação com o quadro de saúde da menina, a urgência no tratamento adequado e pediu para que as autoridades empreendessem esforços de socorro imediato à pequena Lucília. Já faz 2 meses que a família da pequena Lucília a leva com frequência para a UPA na tentativa de descobrir qual é o problema de saúde dela. Há 4 dias ela foi internada e desde então a família aguarda o próximo passo, o diagnóstico correto e o tratamento que ela necessita. Ela está muito inchada, todo mundo que olha para ela assim fala, nossa, mas essa aí não é a Lucília. Está muito inchada, ela não tem cor nenhuma, cor de sangue ela não tem. E o tratamento aqui não está sendo muito bom, né, como deveria ser. No início, a suspeita dos médicos era de que ela estivesse com anemia falciforme. Depois de alguns exames, acreditaram que poderia ser dengue, até chegarem a outro possível diagnóstico, leishmaniose. A gente realmente não sabe, a gente não tem o conhecimento, mas tudo que indica da forma que o doutor falou, pode ser, porque ele falou da forma que ele explicou, porque ela está inchando o corpinho, que é sintoma dessa doença, que já está evoluindo, né, no corpinho dela, que dá uma coisa no ossinho, que aí dá inchação. Lucília precisa realizar uma transfusão de sangue que só é feita no hospital regional. Chegou a ser transferida, mas a sua internação foi negada e tiveram que retornar à UPA sem realizar o procedimento. A família ainda está sem entender o que houve. Chegou lá, dizem que não tinha médico, pediatra. Aí eu peguei e liguei lá. Falou, não, tem pediatra, mas só que está na UTI. E aí falou assim, mas só porque a pediatra não quer aceitar ela aqui. Recusou ela e mandou voltar para a UPA. Não aceitou a menina. Falou que ela não estava, né? Para eles aceitar, ela tinha que estar morrendo, tá entre a vida e a morte.
né? Aí voltou com ela pra cá. A gente é uma situação muito difícil, né? Porque a gente vê um filho da gente num sofrimento desses, a gente não poder ajudar. Porque já tem 2 meses a gente tá nessa luta pra lá e pra cá, a gente chega, eles só tira só, a vez deles é furar ela pra tirar sanguinho dela e nunca que resolve a situação. O jornalismo da NTV enviou o pedido de resposta à assessoria da rede FEMIG em Belo Horizonte, responsável em atender todas as demandas da imprensa. Dia 2 de julho, o órgão respondeu o quê? Vamos colocar aí na tela para você. Abre aspas, né? A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, informa que a paciente já foi admitida no hospital regional e segue sob cuidados da equipe médica e multidisciplinar e atenciosamente ao jornalismo da FEMIG, fechando aspas, portanto, aí nesta nota. A própria tia de Lucília entrou em contato novamente com a NTV para dar uma informação que toda a equipe de jornalismo recebeu com profunda tristeza e dor. O falecimento da garota. A menina que nasceu em Rio Pardo de Minas e estava morando com os pais em uma fazenda próxima a Patos de Minas foi sepultada na cidade natal no último sábado. E na segunda-feira, 11 de julho, demos a notícia depois de detalhar a situação com a família. A Lucília ficou internada na UPA 5 dias. Foram realizados vários exames até que foi confirmado que a menina de 1 ano e 11 meses estava com leishmaniose. Depois de muita angústia e espera, o pedido de transferência foi aceito e Lucília foi para o hospital regional. Mas ao chegar lá, foi mandada de volta à UPA para desespero da família. Chegou lá, dizem que não tinha médico, pediatra. Aí eu peguei e liguei lá. Falou, não, tem pediatra, mas só que está na UTI. E aí falou assim, mas só porque a pediatra não quer aceitar ela aqui. Recusou ela e mandou voltar para a UPA. Não aceitou a menina. Falou que ela não estava, né? Para eles aceitar, ela tinha que estar morrendo, tá entre a vida e a morte, né? Aí voltou com ela pra cá. A gente é uma situação muito difícil, né? Porque a gente vê um filho da gente num sofrimento desses, a gente não poder ajudar. Porque já tem 2 meses a gente tá nessa luta pra lá e pra cá, a gente chega, eles só tira só, a vez deles é furar ela pra tirar sanguinho dela e nunca que resolve a situação. De tanto cobrar por uma assistência médica adequada, com o quadro de Lucília se agravando, a menina voltou ao hospital regional 1 dia depois. Em menos de 2 dias, foi novamente transferida às pressas para o hospital particular de Patos de Minas. Mas o quadro piorou severamente e a pequena não resistiu. Ela morreu na última quinta-feira e foi sepultada no sábado em Rio Claro de Minas. Entre os familiares, dor e indignação, pois acreditam que o socorro para a gravidade do caso chegou tarde demais. No mesmo dia da exibição da reportagem, solicitamos à Prefeitura de Patos de Minas uma entrevista com alguém que nos indicasse para falar se a doença que vitimou a pequena Lucília era uma preocupação no município e fomos respondidos assim. Abre aspas. A criança foi trazida para Patos de Minas e aqui atendida, mas era moradora de Rio Pardo de Minas, área endêmica de leishmaniose, portanto não entra como caso local. Em 2021 e 2022, Patos de Minas não tem registros de leishmaniose visceral em humanos. Para a leishmaniose tegumentar, são 9 casos registrados nesses 2 anos, diz o texto, e no momento não temos fonte para entrevista, atenciosamente disse aí a assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas, fecha aspas. A gente segue então falando o seguinte, depois disso, comentamos em nossas análises de notícias a urgência em melhorar a saúde pública em Patos de Minas. O caos ecoa os pedidos de socorro de pacientes e familiares desesperados que não conseguem vaga hospitalar e ficam internados na UPA no compasso da espera, na falta de tratamento adequado, atendimento médico, exames urgentes, que precisam pedir ajuda à comunidade para pagarem os procedimentos na rede particular diante a demora da assistência pública. E se amontou em nossa redação todos esses pedidos. Damos a todas essas pessoas o espaço que merecem para serem ouvidas. Teremos clamores atendidos e na esperança de melhoria na assistência à saúde pública em Patos de Minas. Sigamos então com os fatos. A reportagem do caso da pequena Lucília foi uma das que destacamos na rede social, @NTV Patos de Minas, e a Prefeitura de Patos de Minas respondeu exatamente assim. Você vai ver aí, abre aspas.
Matéria incompleta e irresponsável desse canal de TV, que em nenhum momento solicitou à Prefeitura informações sobre assistência médica prestada à paciente. Não reside em Patos de Minas, a criança foi atendida na UPA, onde já chegou em estado de saúde delicado. A nota diz também que a equipe solicitou vaga zero emergência no HRAD, administrado pelo Estado, e o único que faz esse tipo de atendimento, por 2 dias seguidos até que a vaga foi liberada. Chegaram a levar a criança na porta do hospital, sendo negado o recebimento. Diante disso, os profissionais do município fizeram um boletim de ocorrência. Para salvar a criança, a levaram de volta à UPA e fizeram lá mesmo a transfusão de sangue, mesmo sendo esse um procedimento característico apenas de hospital. Houve intensa mobilização das nossas equipes para a liberação da bolsa de sangue pelo hemonúcleo. No sábado à noite, finalmente, o regional recebeu a garotinha. Depois, pelo SUS, foi comprado o leito para ela na UTI pediátrica do Veracruz. Infelizmente, como a criança já tinha chegado muito grave, com a doença em todos os órgãos, não resistiu. A família é natural de uma região endêmica de leishmaniose e, como relata o próprio pai no vídeo, há 2 meses tentava se diagnosticar a doença da filha. A Prefeitura lamenta muito a morte da criança, mas por parte do município foi feito todo o esforço e dada toda a assistência necessária, fecha aspas. E olha só, a gente segue ainda falando desse assunto porque analisemos, né, sobre assistência à criança para a Prefeitura de Patos de Minas. Solicitamos resposta à rede FEMIG, conforme nós mostramos há pouco. Responsável em atendimentos especializados e complexos como o da Lucília. Em nenhum momento o jornalismo da NTV fez qualquer juízo de valor sobre o que foi feito ou não pela Prefeitura. Inclusive, nos colocamos à disposição dos senhores para entrevista, a qual foi dispensada. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, também se pronunciou no post da reportagem, né, depois de inúmeras cobranças da comunidade, como nós vamos ver agora o que disse o prefeito, abre aspas, né? Em 1 ano e meio abrimos a Santa Casa, reformando completamente a UPA, ampliamos o número de médicos por plantão, abrindo novas UBSs, reformando outras, estamos zerando a fila de cirurgias eletivas, que estava parada há 3 anos, com mais de 3 mil pessoas, filas de exames e procedimentos. Conseguimos o recurso para ampliar o regional. Temos inúmeros desafios ainda, mas para 1 ano e meio de trabalho, do jeito que pegamos, já conseguimos coisas que a população esperava há décadas, diz o texto. Essa matéria foi feita, segundo a nota, de forma tendenciosa, omitindo boa parte dos acontecimentos. A Prefeitura de Patos de Minas comentou com essas informações corretas, diz esta nota, fecha aspas. E olha só, ainda o que a gente coloca aqui, que ao contrário do que o prefeito afirma, a reportagem segue a prática do bom jornalismo, mostrando a realidade e tentando ouvir os envolvidos no fato. A Prefeitura, ao invés de vir a público justificar as falhas na assistência pública de saúde, no caso da pequena Lucília, e esclarecer a conduta no atendimento, limitou-se a publicar uma nota de repúdio contra a nossa TV, que diz o seguinte, confira aí, a gente vai colocar na tela esta nota de repúdio publicada pela Prefeitura de Patos de Minas. Eu detalho para você aqui agora. Olha só. A Prefeitura de Patos de Minas manifesta repúdio pela forma como o canal local de televisão conduziu a apuração do caso, envolvendo a criança Lucília Leone Barbosa Lima, falecida em razão de leishmaniose no dia 17 de julho de 2022. A reportagem, diz a nota, veiculada nesta segunda, dia 11, traz informações incompletas de forma equivocada, induzindo o telespectador a julgar como ineficiente o atendimento prestado à criança na UPA. O referido veículo em nenhum momento contactou, né, a diretoria de comunicação da Prefeitura para obter dados sobre a assistência oferecida à paciente. A única pergunta feita em um e-mail enviado por volta das 13 horas de ontem foi quanto à notificação da doença pela epidemiologia. Lamentamos que o bom jornalismo, que deveria superar as divergências políticas e ideológicas, seja deixado de lado, fecha aspas aí nesta nota. Sobre a nota de repúdio, a Prefeitura está equivocada ao dizer que não contatamos responsáveis para respostas. Tanto questionamos
a Rede FEMIG, responsável pelo Hospital Regional Antônio Dias, e, no caso, o atendimento diante a complexidade da saúde da Lucília, como também a assessoria da Prefeitura de Patos de Minas sobre a leishmaniose e detalhes no atendimento da criança por diversas mensagens direcionadas à assessoria de imprensa. O jornalismo da NTV trabalha ao lado da comunidade e é isento de qualquer bandeira político-partidária. Somos transparentes, a verdade é o nosso compromisso, ouvimos todas as pessoas em qualquer situação ou damos a essas oportunidades para que exponham as suas ideias. A referida nota, assinada pela Prefeitura de Patos de Minas, sem nominar quem a escreveu ou mencionar o canal local de televisão, não deve conhecer os veículos de comunicação da cidade, em especial a NTV, que está no ar há mais de 30 anos. Ao contrário, a população, especialmente a mais carente, humilde e necessitada, tem encontrado na NTV há mais de 3 décadas o suporte e apoio no atendimento a várias demandas, principalmente na área da saúde. Ainda sobre o caso Lucília e em meio à dor da sua morte, a família mandou a seguinte mensagem nesta terça-feira ao nosso jornalismo e enfatiza que pode ter havido negligência e diz assim, abre aspas, oi, boa tarde, a família, agradeço por a atenção de vocês, mas os pais disseram que não querem ir adiante porque dói mais saber que tinha recurso para ela e foi negligência médica. Ludmila Bahia respondeu, entendo perfeitamente a dor de vocês e, de novo, sempre que precisarem, podem contar conosco. Não mediremos esforços em busca de respostas e mobilização das autoridades competentes. A família responde com obrigada e coração partido. A jornalista Ludmila Bahia então responde e diz ainda, fiquem com Deus e que Ele acalme o coração aflito de cada familiar da Lucília. Um grande beijo. E a família finaliza com mais um obrigado e coração partido, fechando aspas aí neste material. Diante a todos os fatos colocados às claras, como podemos entender então essa postura da Prefeitura de Patos de Minas, meu caro Gui Boaventura? Olha, esse editorial aí, toda essa matéria que foi feita em torno desse caso é autoexplicativo e não precisa de mais nada. Está demonstrado aí claramente a transparência e a honestidade do nosso jornalismo. Por outro lado, o prefeito faz uma nota e mente. E a comprovação dessa mentira está nessa matéria e nos documentos que foram colocados nela, mostrando claramente a nossa posição e a nossa atitude em relação ao caso. Mentiu o prefeito. Não tem outra explicação, menos verdade, não foi tão verdade, mentiu. Ele faz uma nota mentindo. Em relação à nota de repúdio, que não tem assinatura, mas vem com o carimbo da prefeitura, então a assinatura natural é do prefeito, é uma nota mentirosa, porque ela contradiz toda a verdade apresentada nessa matéria pela NTV, aqui pelo nosso jornalismo. Toda essa história contada pelo Odair Cardoso, apresentada aqui no NTV News, é a pura verdade com documento. E a prefeitura solta uma nota mentirosa, isso é uma vergonha. São líderes, são pessoas que administram a vida das pessoas e são pessoas que precisam ser acreditadas pela população e fazem esse tipo de coisa. Dá para entender, é tempo de eleição, e o prefeito de Patos de Minas, como se sabe, abraça uma causa política que estava questionada nessa matéria aí, tacitamente pelos fatos, não por ninguém, ou não por vontade de ninguém, pelos fatos que demonstram que essas pessoas morrem nas filas num estado que o governador vem a público, que o prefeito vem a público e conta em verso e prosa mentiras como essa dessa nota de repúdio. Agora,
comecei do final e estou voltando lá para o começo dessa reportagem para ver se consigo me fazer entender nesse fato tão importante que nós estamos colocando no ar hoje. O prefeito não tem dinheiro para pagar, a prefeitura não tem dinheiro e não tem proatividade para pagar um atendimento público de saúde para uma pessoa que está morrendo, seja ela quem for, seja de onde for, seja da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul. O SUS é nacional. O SUS não é do prefeito, não é do governador, é um programa nacional de saúde. O dinheiro que é arrecadado no Brasil inteiro é feito um caixa só e distribuído para ser gasto nos municípios. Então não tem o direito de não atender ninguém. É direito de qualquer pessoa em qualquer cidade do Brasil, do território nacional, procurar um atendimento público de saúde e a ele não deve ser perguntado de onde ele é. E a essa criancinha que faleceu em Patos de Minas foi perguntado para ela onde ela nasceu. E isso foi determinante pela nota da prefeitura para que ela vivesse ou morresse. E ela morreu. Morreu porque não era de Patos. É isso? Vocês querem me fazer entender essa situação? Não acredito. Não posso acreditar nesse tipo de coisa. É lamentável. É lamentável esse entrevero tão sem nexo, tão sem sentido, contestando documentos que nós fazemos aqui todos os dias. E isso fica gravado. Não adianta contestar porque isso fica gravado. Gravado nas nossas falas, gravado nas nossas atitudes, gravado nos nossos contatos por e-mail, ou seja lá por onde for. Isso está constatado aí, que a prefeitura mente, que o prefeito mente. Se alguém da prefeitura disse uma coisa que não foi o prefeito, mente em nome do prefeito. E isso é vergonhoso. Nós precisamos de gente para administrar esta cidade. Nós precisamos de gente para apaziguar conflitos e não para viver na internet causando conflitos para a população, para dividir opiniões da população. Nós precisamos de um administrador que administre, que resolva os problemas do povo. Não tem outro motivo para se eleger uma pessoa para ocupar aquela cadeira. Nós abrimos a Santa Casa. Não era obrigação do prefeito, falando claramente, não era obrigação do prefeito abrir a Santa Casa e destinar verbas que eram do município para um hospital que iria atender toda uma região, 33 municípios. Nós temos do Hospital Regional e da Santa Casa 33 avos. É a 33ª parte. Você divide o bolo em 33 e o município de Patos bancou sozinho. Ao invés de investir na iniciativa de ter um hospital municipal para o povo de Patos de Minas, tão clamado e tão pedido por essa população. Se quiser discutir toda essa verdade, também eu estarei inteiramente à disposição. Não sou de maneira nenhuma contra, a NTV não é contra nem o Hospital Regional e muito menos a Santa Casa de Misericórdia, que é uma dádiva para essa região, agora é da região. Não é só para Patos de Minas. E o prefeito se envolveu nisso aí de corpo e alma, perdendo uma série de tempo, uma série de coisas para ficar à disposição tão somente da Santa Casa de Misericórdia, que já não tem mais espaço para atender a população, porque atende uma população de 700 mil pessoas. Isso é um outro caso para se discutir de uma maneira diferente. Se quiser, nós estamos inteiramente à disposição. Agora, me causa dúvidas, porque toda vez que nós pedimos uma resposta desse jeito para a prefeitura, ela diz que é problema da FEMIG.
que é o hospital regional. Perguntem para a FHEMIG por que o hospital regional é que não quer receber. Quando a gente faz isso, dói na prefeitura. Quando não perguntamos para ela e perguntamos diretamente para a FHEMIG, dói na prefeitura? É isso? Ou é porque o prefeito está metido até os cabelos numa campanha eleitoral do governador? Ele quer defender agora, de todos os jeitos, de todas as maneiras, o hospital regional. Isso pode ser explicado, de certa maneira. E pode se explicar. Por que agora nós não devemos mais procurar a FHEMIG e procurar a prefeitura? Ótimo! Vamos continuar procurando e demandando as soluções desse caso para a prefeitura, que é a porta de entrada e que, não tendo o segmento, ela é obrigada a tomar conta do seu doente, daquele que entrou pela sua porta, no atendimento público de saúde municipal. Isso está na regra. Uma outra coisa para finalizar, já estamos com a hora adiantada, a falta de respeito com essa casa. Faltando com respeito com essa casa, falta com o respeito com todas as pessoas, com todos os profissionais que se dedicam, que se sacrificam, que sacrificam tempo com a sua família, que sacrificam para buscar solução para os problemas desta sociedade, de Patos de Minas principalmente. Falta de respeito com cada pessoa que trabalha aqui, com a casa em si há 30 anos, prestando serviços, como disse na matéria aí. Falta de respeito ao não declinar o nome da NTV. E a gente poderia agir da mesma forma. Mas não vamos agir dessa forma, porque eu poderia muito bem chegar aqui e fazer uma matéria, quando fosse fazer o comentário, chamar o prefeito de prefeito da internet, como ele é chamado pelas ruas da cidade. Poderia chamá-lo, como ele é nominado pelas ruas da cidade, de o prefeito playboy, de um playboy para a internet. Eu não vou fazer isso porque é falta de respeito. Eu não quero faltar com respeito com o prefeito. Apesar de tudo, apesar dessas mazelas, apesar desses tropeções, apesar de todos esses desencontros, ele é o prefeito de Patos de Minas. Agora, haja como prefeito de uma cidade com quase 200 mil habitantes e com uma história política de muito respeito, de Pedro Santos, de Binga e etc., de vários políticos de respeito que essa cidade criou, que lutou por ela a vida toda. Haja assim, haja como estadista. Para de ir para a rede, a internet, para a rede social, levando esse tipo de discussão infundada, fazendo todo mundo perder tempo com essa pequenez, com essa bobagem e com, acima de tudo, com mentira. É feio isso. A NTV abre espaço para toda uma população regional, não só de Patos de Minas, como regional. E não vai ser uma nota de repúdio como essa que vai calar a nossa voz ou deixar, fazer com que a gente pare de abrir os nossos microfones para a população mais carente. E amanhã a gente volta, então. Boa noite para você, Odair. Desculpa para o nosso telespectador, peço desculpa, desejo a ele uma boa noite. Boa noite, obrigado pela companhia, até amanhã.